Apresentação: Ercília Zilli. Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Novos Rumos. Bom dia, Ju. Bom dia. Tudo em paz com você? Tudo ótimo. Então, tá bom, a gente está começando com os nossos queridos aqui que ficam cuidando da nossa imagem, do nosso som, né? Jefferson Silva, Boris Maciel e o Léo Guimarães. E aí a gente está começando com um tema que nunca é suficiente em termos da gente abordar, da gente conversar, porque parece que ele é interminável. Então, antes da gente entrar nessa discussão aqui, nós vamos relembrar vocês do curso de capacitação de psicoterapia breve de base cognitivo-comportamental, que começou dia 17. 17 foram as minhas aulas, a da Ju, que não são do corpo teórico, exatamente. Então, é possível que essas aulas sejam feitas em outras capacitações, em outros momentos. Então, se você não fez ainda, acho que dá tempo, porque botaram aqui para divulgar de novo. A sala estava cheia, mas talvez você que é psicólogo ou quintoanista de psicologia pode fazer essa capacitação. Ela é muito legal, muito interessante. Você vai sair com um certificado de terapia breve de base cognitivo-comportamental e você poderá ser o nosso voluntário com esse curso ou trabalhar no seu consultório com essa abordagem de maneira complementar e maneira seletiva para aqueles casos onde a terapia breve é indicada. Então, tá lá, vocês que são sócios do Clube Amigos da Boa Nova e que são associados à ABRAP, podem se inscrever que o valor diminui bastante. Não é sócio de nada? Fica rápido porque vale a pena, viu? Melhor agilizar. Exatamente. E vale a pena também a gente anunciar aqui o nosso 16º Encontro Amigos da Boa Nova, no dia 21 de abril, no Internacional Eventos em Guarulhos, ali perto do Shopping Internacional, na mão de São Paulo, Rio de Janeiro, logo à direita. E é um dia muito bacana, de muito aprendizado, de muito compartilhamento, de alegria, de abraço, de beijo. E se você for sócio do Clube Amigos da Boa Nova, vai custar R$ 49,90. Não é sócio? R$ 59,90. Só que aquele que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem direito a comprar até 4 ingressos com o desconto. É vantagem, não é? Com certeza. Então tá. E aí também lembrando que você pode também, com esse benefício do associado, ter acesso a todos os produtos da nossa galeria, acessar aqui, lá, está aparecendo os telefones, você pode aí entrar em contato e ver a questão dos seus ingressos. Na verdade, são 5 ingressos com valor diminuído. Dá para levar a família toda, ou grupo de amigos. E aí também você tem condição de acessar uma série de outros produtos que têm o valor diminuído. E com isso, você, Sementinha de Luz, está colaborando para que nós possamos levar a mensagem espírita para todos os cantos. Lembrando que este meio de comunicação, a rádio, a Rede de Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior, nós formamos o maior complexo de divulgação do espiritismo no mundo. Mas é duro manter isso, gente. Caro. Caro. Precisamos nos unir por isso. E vamos divulgar também, agora no dia 22, em Campo Grande, a ABRAP vai fazer a supervisão dos atendimentos psicoterápicos somente para as psicólogas voluntárias da ABRAP. Dia de supervisão, portanto, lá em Campo Grande. E-mail abrapcg de Campo Grande, @outlook.com. E, nossa, que bacana! Quem que é esse aqui? O Centro Espírita Ismael apresenta, o Cine ABRAP, em parceria com o Centro Espírita Ismael, apresenta
o filme Em Algum Lugar do Passado. É tão lindo, né? Muito. Nossa, dia 17 de março de 2018, sábado, das 19 às 22 horas, lá no Centro Espírita Ismael, Rua Doutor Arlindo de Andrade, 165, no centro da cidade, Campo Grande. Esse filme conta a história de um jovem escritor, Richard Coller, e uma senhora famosa, atriz de teatro do século passado, Elise McKenna, que dirige-se misteriosamente a ele. Na noite de estreia de sua primeira peça e diz: volte para mim. Olha, deve ser de arrepiar. Nossa. Até o último fio de cabelo, né? Alguém chegar para você que você nunca viu na vida e falar o quê, Ju? Volte para mim? Volte para mim. Uau. Bom, vamos ao nosso tema. Eu não sei se vocês assistiram a novela ontem. A gente não tem muito tempo de ser noveleira, mas certos temas pegam fogo, certos temas merecem esclarecimento. A novela, o teatro, as mídias em geral têm a tal da licença poética. E aí a gente acha interessante aproveitar a oportunidade para esclarecer alguns pontos. Um deles é o seguinte: no episódio de ontem, onde o delegado Vinícius, representado por aquele moço feio, como é que ele chama? Ih, não lembro o nome. Nossa, ele é tão feio, coitado. Muito. Né? Então, aquele delegado que gradativamente a novela vai revelando, né, a personalidade das pessoas, tal. E ele é claramente um pedófilo. Né? Mas, curiosamente, essa questão do pedófilo, a gente já vai explicar melhor esse ponto, tem algumas características ali que são interessantes e que não foram explicadas, até porque não é bem a função da novela. Teve lá aquela coisa meio esquisita do coaching de regressão, saiu um comunicado interessante de um dos professores de coaching mais famosos do Brasil, esclarecendo que aquele não é o papel do coach. O profissional coach não é a pessoa indicada para fazer aquele trabalho. Forma, não faz aí aquilo. Os psicólogos espernearam, um monte de gente esperneou, com razão. Não é corporativismo, é que realmente não tem milagre, né? Você faz uma sessão de regressão, a pessoa resolve tudo. E como é que é o impacto isso? Muitas pessoas, principalmente no caso daquela menina, que estavam com todo aquele conteúdo tão bloqueado, isso emergir, vir à tona, pode fazer um surto, um impacto, pode fazer com que a pessoa, de fato, perca o rumo da vida, no sentido de piorar a situação ou de cindir realmente com a realidade, porque era muito forte o bloqueio. Então, foi como se a gente, para tirar uma porta do lugar, aspas, isso é bem exemplo, jogasse uma bomba para tirar uma porta, né? E aí você destrói a parede, destrói uma série de coisas. Não precisava tudo isso. Um processo adequado, ele vai trazendo esse campo de memória gradativamente, nada contra o tipo de procedimento de terapia de vidas passadas. A gente não faz na BRAP, porque não é uma abordagem reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, mas nós não estamos aqui recriminando. Porém, é uma atividade, é uma ação que precisaria ser mais cautelosa. Então, já fica aí a nossa ressalva. Porém, a situação é outra. Nós vamos falar um pouco do delegado Vinícius. E aí ele foi chamado de pedófilo, de monstro, e ele realmente é tudo isso, né, por tudo que ele fez. Mas ele colocou uma situação ali que, para nós, fica uma reflexão para quem é espírita. Ele diz que quando ele viu aquela menina, ele não fala de ter feito isso antes, né? E a fala do Vinícius
parece que ele passa a ter esse comportamento depois que ele abusa dessa menina, depois que ele comete todos aqueles atos violentos com a garota. Ele diz assim, a hora que eu vi aquela menina, ela me impactou. Nem sei se é exatamente esse termo, mas aquilo foi tão forte para ele, aquela atração foi tão forte, né, que ele resolve casar com a mãe da menina, naquele desabafo que ele faz. Não, parece que ele realmente não amava aquela mulher, mas ela... Com certeza. Né? Pois é, Ju. A gente não sabe exatamente o que está dentro das pessoas, né? Mas, enfim, ele casou com ela, ele teve uma vida de marido com ela, ele teve um relacionamento sexual com ela, porém, a grande motivação para o casamento, o segundo que ele falou, foi a menina. Então, cortando só esse trechinho, né? O que pode ter acontecido aqui se a gente, quando fala desse em algum lugar do passado, se choca, né, da mulher chegar para o rapaz, para a pessoa e dizer assim, volte para mim. Né? Só que ela tem uma atitude branda. Né? E a gente fala, não, então isso é coisa de vida passada. Será que aquilo que acontece com aquele rapaz também não é um choque de vida passada? Justifica? Não. Que fique bem claro que nós aqui não defendemos, não temos bandido de estimação. Pedófilo de estimação. Nós não temos nada de estimação. A nossa questão aqui é, dentro dos limites de um programa desta natureza, é colocar um pouco a reflexão sobre o tema. E aí, o que acontece? Foi um gesto de paixão, de amor pela menina? Não, ele foi violento o tempo todo. Tanto que ela vivia marcada, roxa. Tanto que depois aquela atriz fantástica que fez a empregada, que já está velhinha e tal, ela fala que ela sangrava. Né? Que ela estava toda roxa e que ela ajudava, de alguma forma, a esconder. E ela pede perdão, diz que carregava esse peso a vida toda e aproveita o seu depoimento e coloca tudo que ela havia presenciado. Bom, ou seja, ele não foi cauteloso. Mudaria ter sido cauteloso? Mudaria no sentido da violência física em relação à criança. A violência psíquica, emocional, não mudaria. Mas esse sofrimento pelo qual a menina, como é que ela chama? Laura? E não lembro o nome. Acho que é Laura. Alguém me corrija aí. Vi um pedaço. Eu estou acompanhando um pouco, porque o que acontece? Quando eu chego, a novela já está acabando, ou já acabou. Então, mas quando um assunto tem repercussão, eu entro lá no Google e tento rever aquilo, e quando eu escolho um tema, eu vou trabalhar em cima dele. Pesquisar um pouco mais, nós já vamos ver sobre isso. Então, o que acontece? Foi uma violência emocional e física, porém, fisicamente também muito impactante. Não houve dúvida, porque para a criança, quando a coisa é muito sedutora, aspas muito através de carícias, tal, fica um certo engano para a criança. Ela acha esquisito, mas ali não ficou nada estranho. Era um ato de violência pura e simplesmente. Onde a garota se sente desprotegida pela mãe, que afinal de contas nunca percebeu nenhuma dor. Nunca chegou perto dessa menina para dar um abraço e ela falou, ai... Um carinho, nada. Nunca percebeu essa menina sentando e reclamando de alguma dor? Então, veja só, é muito frequente que não se perceba isso, principalmente no caso da esposa, que foi colocada ontem, e de outras com quem a gente já conversou. Usar roupas compridas que tampam o corpo mesmo no calor. Mas ela sabia que a menina parecia roxa e falava, não, mas isso é coisa de criança. Coisa de criança é ficar roxa na perna. É um joelho ralado. É comentar, levei um tombo. Ou é normal a mãe perguntar, como é que você se machucou, menina? Como é que você se machucou, menino? Né? E isso é um silêncio. Então, aquela mãe ficou tão obcecada pelo amor
pela carência que ela levou para essa relação, que ela foi fácil, vítima, no sentido de, eu que fui abandonada, eu que tenho minhas carências, eu que não sou, me considero bonita, eu que não sei o que lá, passa aquele rapaz, chega aquele cara bonito. Ele, né? fala isso, inclusive, ele no fala, julgamento, não, que ele mais novo, com a boa aparência, foi muito fácil. Foi muito fácil enrolar aquela mãe. Então, ela prefere, inconscientemente, nós não estamos falando de consciência, mas de mecanismos inconscientes, nós vemos que ela preferiu não mexer nisso. Uhum. É porque nunca viu, é porque houve maldade, é porque foi cúmplice. É porque o medo de entrar em contato com o seu próprio sofrimento fez com que ela permitisse o sofrimento da menina. Se não atribuído ao marido, atribuído a alguém. Uhum. Mas será que se ela não tivesse nenhuma percepção a respeito do marido, se fosse o vizinho, ela não teria ido à luta? Se não fosse atrapalhar o casamento. Né? Será que esse moço, se realmente não estivesse cometendo esse crime com a garota, sendo um homem da lei, um delegado, ele não teria percebido, ou no diálogo com a esposa e ele, a menina vive aparecendo roxa, ele não teria ido atrás de saber quem era o bandido que estava fazendo isso? Com certeza. Ou o que está tão perigoso nesse quintal que a menina vive se arrebentando? Uhum. Né? Enfim, esse questionamento não aparece. E isso é o que acontece com a pedofilia. Existe um silêncio explícito. Há uma conivência. Claro. Né? E essa conivência, ela não é uma conivência clara. Ela é uma conivência inconsciente. É onde ela bate no medo. Então, entre esse padrasto e essa mãe, havia um certo acordo. Uhum. Né? Ju, você já está me ameaçando? Já. Tá. Não deu nem tempo de falar com o pessoal depois do intervalo. Depois a gente fala, mas pensem nisso, nessa questão que é muito mais comum do que todo mundo imagina. A gente vai fazer um intervalo e volta já já. Aguenta a mão que a gente já volta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hildo Rosa e nós estamos aqui para te fazer um convite muito especial, para que você participe conosco do 16º encontro Amigos da Boa Nova. Nós estaremos lá com uma série de eventos, uma programação muito rica, um formato novo que nós esperamos que possa agradar a todos vocês e com uma nossa alegria para fazermos uma selfie, para conversarmos e para que você participe de todos os debates que estarão acontecendo. O mais importante é termos você junto conosco para esse abraço fraterno e para essa troca muito especial. Leitura, para mim, é a base de tudo. A educação que falta nesse país é porque as pessoas normalmente não leem. Agora, é principalmente ler livros assim específicos de espiritualismo, de orientações, é fantástico. E o que eu mais gostei que estão fazendo, inclusive, para criança. Eu, aos 4 anos de idade, frequentava um centro, ficava sentada quietinha lá, nunca tive medo, sempre me dei muito bem com a turma lá de cima. Então, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tomara que as pessoas aproveitem bastante. Jesus é dado como luz que resplandece nas trevas. Então, nós temos que fazer o quê? Iluminar as consciências. E essa campanha ilumina as consciências das pessoas que
que fazem parte dela. Se você transformar uma pessoa, você já transformou o mundo, porque cada pessoa vai divulgando, conta a história, entrega para uma outra pessoa. Eu tenho o hábito de acabar de ler um livro espírita e deixar assim num banco de jardim, no metrô, esquecido, sabe? Assim. E eu acho muito bonito. E se você puder ajudar materialmente, que beleza! Você ajudando a campanha, aquilo que você investe na campanha, você está investindo em você, porque nós temos o que damos. E a melhor coisa que nós podemos fazer é fazermos uma campanha de ajudar o bem. Então, vê quando é que você pode colaborar, ligue para o Clube Amigos da Boa Nova, para a Fundação Espírita André Luiz e pergunte como é que você pode fazer para colaborar com a campanha Espiritoteca. Deus abençoe a todos. Custa barato. Não vai pagar? É. Obrigado. Estamos voltando com novos rumos. Vamos dar um oi para os nossos amigos aí, né? Sandra Regos, dando bom dia. Margarete Melo, Carlos Portela. Ele fala novos rumos, novos caminhos, novas consciências. Olha lá. Nilza Zanuto, Vivian Veloso, Sueli dos Anjos, Adriana Martins, Luciene Rodrigues, Maria Eliane, Nancy Valadão, Rivail Modesto, Tânia Freitas, Igor Lazzarini, está lá no Tucuruvi assistindo, curtindo o programa, e Cláudia Souza. E a Penha Cabral, que já me mandou um oi aqui. Aqui ela ainda não apareceu. Eu deixo a coisa aqui ligada sem som para poder acompanhar quem está... Olha, entrou a Dirce Tolfi também. Tá, dá uma olhada aqui, Ju. Ela comentou que adora os temas. Tá. Então, o que acontece? Vamos voltar aí. A gente estava falando, e um ponto que é interessante, que ele diz que quando ele para com a menina, porque ela já estava grandinha e poderia abrir a boca, ele passa a assediar e molestar e abusar de outras garotas. Usando então, o cargo, a função de delegado para intimidar. Que intimida. Né? Então, veja que é um processo que devia estar latente e que parece ter sido desencadeado pelo impacto de ter visto aquela criança. Porque ele já era um homem adulto. E não aparece na história que antes da garota ele tivesse esse comportamento. Então, por que não tinha? Porque não tinha oportunidade, porque ele já era delegado, pelo que a gente entende, ele já tinha esse poder, essa força, né, que ele acreditava que o cargo lhe atribuísse. Está acima da lei. Né? E com isso, mas o que dá a entender no capítulo de ontem é que isso aparece. A partir daí, o que acontece? Ele começa realmente a molestar, a ponto de o delegado dizer para ele, não, ele procurava crianças desaparecidas. Esse é um outro viés, um outro do lado que a gente vai ver. Seria muito interessante que todos os réus tivessem direito de defesa, mas que não se inventasse uma história, porque isso é uma invenção. Nós não podemos concordar com a impunidade de pessoas que cometem esse tipo de crime, né? Crime contra a criança. Então, assim, a pedofilia, ela existe desde sempre, ela é permitida em alguns países. Na Tailândia, segundo consta, é o lugar do mundo que é um lugar lindo, né? Extremamente religioso, mas é um lugar onde se tem, por informações, mais casas de prostituição infantil. Não é permitido pelo governo, mas quem dá bola para isso? As casas funcionam livremente. Meninas e meninos. E muitas vezes a pessoa chega, o homem, porque 90 e tantos % da pedofilia é mais frequente em homens do que mulheres,
pode existir em mulheres, mas esse problema ele acaba passando um pouco despercebido, né? Então, ele chega lá e fala, eu quero 2 meninas e um menino. E é o lugar também onde se tem o maior número de cirurgias de mudança de sexo dos meninos, e aí eles passam a ser chamados de lady boys. Lady de mulher, boys, mas que são garotos. Então, garotos que foram operados para poderem cumprir a função de prostituto. Está claro que não é uma decisão das crianças, né? Está claro que não é uma escolha. Está claro que também o governo lá faz vista grossa. Mas, enfim, a miséria, muitas vezes, leva as famílias a encaminharem as suas crianças para a prostituição. Então, é um lugar que tem muito turista sexual. Aquilo que acontece no Brasil, lá acontece muito. E de pedofilia ou não, é um país que recebe, só de turismo, 27 bilhões de dólares por ano. Então, é uma renda extremamente alta. Agora, nós sabemos como é que fica a saúde abalada de uma prostituta, e principalmente quando é uma criança que é encaminhada para a prostituição, para uma atividade sexual intensa, incompatível com o seu equipamento emocional, psicológico, espiritual e físico. Então, essas crianças, elas são arrebentadas. Quando o menino que não tem uma orientação, ele é criado para isso, ele é sugestionado, influenciado na sua orientação sexual, para que ele aceite tudo isso de maneira passiva e passe a ser uma fonte de renda para a família. Então, dentro de todos os absurdos. Quem trata da questão, por exemplo, agora a questão da psicopatia. Então, o que é a psicopatia? Daqui está a normalidade com todas as suas pequenas, com as suas anormalidades. E para cá, desse outro lado, está a psicose totalmente já fora da realidade. No meio, e no meu entendimento, e de muitos profissionais da área de saúde mental, ele está mais para o lado da psicopatia. Por que ele não está integralmente? Porque ele tem um contato com a realidade. Ele sabe o que ele está falando. Ele planeja, ele sabe o que está fazendo. Ele vai seduzindo gradativamente a sua vítima. Quem cuida disso não é o psiquiatra clínico. O psiquiatra clínico cuida da pessoa. O psiquiatra forense, ele usa os conhecimentos da psiquiatria para ligado às causas judiciárias. Então, ele não faz o tratamento clínico, ele vai tratar de definir, de diagnosticar e de encaminhar. E maciçamente o encaminhamento do psiquiatra forense não pode deixar solto. Porém, ele não é um criminoso que possa ir para uma unidade prisional comum. Por quê? Porque ele não tem cura, ele vai reincidir, ele vai fazer de novo. Né? Bom, o psicopata, ele tem uma insensibilidade afetiva, ele não se importa com o sofrimento do outro. Isso a novela mostrou direitinho no depoimento. Ele tem um comportamento antissocial. Poxa, mas o cara casou, ele era delegado, ele convivia, ele jantava fora. Isso não caracteriza exatamente o comportamento antissocial. Ele é caracterizado porque ele acaba cometendo, disfarçadamente, ele acaba cometendo erro. Ele tem um comportamento violento, né? Violento. E por isso ele está para o lado da psicopatia. Porque dentro da pedofilia, nós vamos encontrar o pedófilo que tem dificuldades sociais, que é mais isolado e que ele fica no campo da carícia, que adora assistir filme infantil, como se fosse um filme pornográfico. Ele adora assistir filme pornográfico com atores infantis, o que é crime. Né? Mas ele não é violento com a criança. Por outro lado, o molestador, de fato, o pedófilo molestador, ele é um comportamento invasivo, ele faz um comportamento violento, como o do delegado Vinícius, na novela. Né?
Então, eu acho que tem essas questões que também nós vamos encontrar profissionais ligados ao estudo dessa área. O pedófilo, quando você dá ele percebe que a criança é cuidada, que as pessoas estão olhando, ele para ou ele não faz. Por quê? Porque ele quer continuar tendo acesso a essas questões, ele tem um contato com a realidade, ele sabe que está fazendo coisa errada, então fica aí o alerta. Observe a sua criança. Quem dava banho na menina era a empregada. Será que essa mãe nunca deu um banho na criança? Nunca acompanhou, nunca. Nunca percebeu a dor dessa menina, o olhar desesperado, a mudança de comportamento, porque ela diz também que inicialmente a menina gostava do padrasto. Todo padrasto é igual? Não. É só o padrasto que faz? Não, o pai também faz, o tio faz, o vizinho faz. É comum mais do que todo mundo imagina. Mas, infelizmente, a maioria são parentes próximos. Nossos consultórios estão cheios dessa dor, desse sofrimento, né? Então, eu acho que tem aí uma questão. E a outra coisa, o objetivo do psicopata não é ter prazer sexual pura e simplesmente. É ter o prazer de subjugar, como diz a doutora Ana Beatriz Barbosa Lima. É subjugar, eu tenho prazer em... É a tortura emocional. Te impor isso, né? Então, é uma enfermidade do caráter e não tem tratamento. A gente chama de enfermidade, entre aspas, e não tem tratamento. E veja com que frieza ele desqualifica a esposa. Nossa, ele acaba com ela. Ele não se preocupa com aquela mulher que compartilhou a vida com ele em nenhum momento. Ele a ridiculariza, ele acaba com ela. O psicopata legítimo, né? O pedófilo legítimo, vamos dizer, e mesmo o psicopata, ele não teria esse rompante. Ele teria passado. Ele psicopata tentaria se vitimizar. Ele tentaria pôr a culpa em outra pessoa. Básico. Mesmo assim, a menina me seduziu. A menina que quis. A menina mostrava. Gostou. Né? Então, essa questão ela precisa ficar bem clara. Ali, no caso, existe uma grande propensão ao lado da psicopatia. Se existe uma área nebulosa, essa área está mais para o lado da psicopatia. Ele é frio. E quando ele fala, eu gostava da menina, eu queria fugir com ela, eu dizia que a amava, vamos combinar. Combinar. Psicopata não ama. Psicopata, ele busca a satisfação das suas necessidades doentias. Ele não ama. Ele nunca amou aquela criança. Enquanto ela servir, tá lá. Quando ele viu que, e justamente é isso, quando ele viu que ele poderia ser denunciado, porque ela já estava grandinha no termo dele, ele para com ela. E aí ele diz assim, mas eu fiquei com ciúme porque ela começou a namorar com aquele médico ridículo, alguma coisa assim. Então, veja só, o psicopata também não teria ciúme. Não teria ciúme. Ele parte para outra com a mesma facilidade. Né? Então, a gente precisa ter. Mas então eu devo desconfiar do meu marido? Eu devo desconfiar do meu irmão? Eu devo desconfiar do meu filho? Eu devo desconfiar de todo mundo? Acho que a primeira palavra não é desconfiar, é observar a criança. É estar atento. Né? É observar aquela criaturinha que está sob os seus cuidados. Então, acho que vale a pena ficar atento, porque o que fica muito claro é que aquela mãe não tinha intenção de que a filha fosse abusada, evidentemente. Ela não fez uma troca, fica comigo e no meu lugar você pode ficar também com a criança. Ela não tinha essa consciência. Agora, inconscientemente foi isso que ela fez. Inconscientemente ela fez. Porque é impossível, por anos a fio, uma mãe jamais perceber que aquela filha está crescendo e, diferentemente de quebrar uma perna, diferentemente de se ralar inteira, que criança se rala, né? Tem manchinha, se bate, brinca, né?
é diferente a marca de um ato violento. É diferente. E o ato comportamento, violento, a postura da menina mudou. e o ato violento dói. Porque se a gente bater o braço com força em algum lugar, quando você for colocar o braço, fala, ai, que dor, é que eu bati. A criança não tinha essa espontaneidade. A mãe também não perguntava. Quem tentava segurar, tentar ajudar um pouco a menina, porém, por necessidades financeiras, por medo do delegado, e que tentava ajudar a menina, era a empregada. Né? Mas que também calava. Que calava. E calava por medo. Ercília, a Miriam está perguntando... Não, a Miriam não. Peraí, cadê? Perdi a ouvinte aqui. Achei. A Miriam, sim. Ela está perguntando qual novela, qual horário, qual emissora. Que a gente não falou. Não, é que a gente não quer... É que a gente não está fazendo propaganda, nós não acompanhamos. Foi essa situação específica a gente que foi estuda ontem. Coisas que estão sendo mostradas na TV em função... da repercussão e da oportunidade que a gente tem daquela situação ser esclarecida, pelo menos minimamente, num programa de O horário TV. eu acho que é das 7 agora. Não, não lembro, eu agora estava é das 9. jantando, é a das 9, a outra. Jantei tarde. Não há mistério, a novela da Globo, o Outro Lado do Paraíso. Então, e aí o rapaz, quando ele sente que ele perdeu, ele não fala, eu estou sendo acusado injustamente, eu não fiz, ou eu amei essa criança. Ele não fala nada disso. Ele assume, o que não é muito um comportamento do psicopata. O psicopata ele é descoberto, ele tenta dissimular, né? Então é aí que eu digo que tem aquela mistura. E aí ele vai e entrega também os erros, porque ele não conseguiu manipular a personagem da Marieta Severo, a Sofia, que tenta matá-lo, aquela é uma psicopata totalmente definida. Ali está claramente um quadro de psicopatia. Eles se tornam sócios de alguma forma. E nós vamos encontrar psicopatas em qualquer área da vida, dentro de casa, nas relações próximas, dentro das pessoas que a gente gosta. Em empresas. Nós vamos encontrar empresas, em qualquer processo. Chefes psicopatas. Entre os médicos, entre os políticos, aí está cheio, porque é uma frieza muito grande, e ele sabe que ele está tirando dinheiro de uma causa que deveria ser aplicada socialmente para se beneficiar. Então, a gente tem milhares... Nós temos 1% da população mundial, segundo as pesquisas, de psicopatas. Você cruza com eles. De pessoas anestesiadas emocionalmente, sem a menor visão do outro, a não ser que o outro sirva para atender os seus interesses. Então, agora, volto a dizer, o interessante é que parece que isso desencadeia no delegado a partir do momento que ele tem esse impacto com a garota. Esse impacto seria em função de alguma repercussão de vidas passadas, dele e da menina, jamais servindo para justificar, repito, jamais servindo para justificar a atitude, mas onde desperta nele esse desejo e não o amor, essa atração sexual, que pode também ser entendida como uma atração espiritual, de despertar nele, ou por conta dela, ou por algo que ela pareça, né? Você parece com uma pessoa, ou ali no caso parece que é uma repercussão de encontro, né? Porque senão a gente, veja, o escândalo tem que vir, mas ai de quem por quem o escândalo vier. E aí essa menina sofre muito. Só que ela está junto daquele possível antagonista, daquele possível, daquele conhecimento de uma vida anterior, sob a tutela da mãe, que não exerce o seu papel de cuidado.
Ercília, tem um ouvinte que comenta pelo Zap da importância dos pais na vida dos filhos, quando eles se separam, não observar a criança, e também ela frisa quem trabalha com uma criança. Então, há informação disso acontecer com quem trabalha, por exemplo, em buffet infantil e em escolas, em várias situações onde existe essa proximidade. Então, o cuidado, mas não falou o nome do ouvinte. O que não significa, isso aí está na matéria que eu já vou citar. O que está na matéria justamente que ela está citando que foi agora em São Paulo, foram presos acho que 47 pessoas ligadas a uma rede de pedofilia, do qual constava professor, gente que cuidava, dono de buffet, gente que trabalhava em buffet, que a pessoa vai para isso. Agora, todos são? Não vamos generalizar. Não, cuidado. Né? Não vamos generalizar, porque então não pode mais usar um buffet infantil. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é quem é pedófilo está perto de criança. É óbvio. Né? E como a gente não sabe quem é pedófilo, nós sabemos que uma criança foi colocada sob a nossa tutela quando a gente tem um filho, significa ter todo cuidado para que essa criança tenha um desenvolvimento emocional, psicológico, físico, adequado e saudável. Então, não vai dar tempo, porque senão a gente acaba não conseguindo fechar minimamente esse tema, mas vocês podem mandar a qualquer momento, entrar no programa, pelo site da TV Mundo Maior, no Face, no meu, no da Ju, e colocar comentários que, na medida do possível, a gente vai colocando isso para vocês. Então, houve ali, provavelmente, um processo obsessivo no sujeito? Sim. Ele estava numa profissão onde é preciso muita cautela, como psicólogo, como psiquiatra, como policial de maneira geral. Nós estamos lidando com o desequilíbrio, basicamente. E ele com o crime. Né? Para passar de um lado para outro, não é difícil. Né? Então, o processo obsessivo ali deve ter sido grave. O sofrimento daquela menina, no entanto, serviu para desmascarar e ajudar outras pessoas a denunciarem quando isso acontece. Isso a gente está fechando aqui, fica para vocês a reflexão, a gente continua à disposição para comentar, para esclarecer dentro do possível essas questões. A gente não deu muita chance, porque senão a gente não conclui e acaba falando muito fragmentado. É um tempo bom, porém é um tempo curto para um tema tão complexo. E ele vai para a cadeia, ele sabe o que o espera, e ele vai para aquele pátio, muito provavelmente tomar sol. Não, e ele ainda vai tranquilo, absurdo. E ele vai sabendo das consequências e friamente. Né? Quando acabou o objetivo, quando acabou a fonte, ele vai friamente, sabendo que será, que existe aquilo que o outro chefe lá da penitenciária, você sabe que existe uma regra não escrita do jogo para esse tipo de crime nas penitenciárias. E ele fala, você vai porque tem curso superior, mas ele fala, eu vou para o pátio. E no pátio, as coisas se misturam. E o outro fala, não vai. Eu não vou aguentar. Eu vou. Né? Então, ele vai porque ele é anestesiado emocionalmente. Veja que ele não teve medo, né? E isso coloca... Medo, pena, sentimento, isso nada. Coloca do lado da psicopatia. Porém, ele tem o cuidado de um pedófilo. Então, nós vamos... isso fica claro. Essa zona, ela é entre uma coisa e outra, entre um lado e outro. E aí, gradativamente, e nós vemos que ele foi claramente para o outro lado. E aí, provavelmente, também, já dentro de um processo obsessivo. Acabou, Ju? Deu. Deu. A musiquinha. Então, tchau para você. Um beijo, ótima semana. Beijo para todo mundo. Obrigado aos nossos amigos Jefferson Silva, Boris Maciel e Léo Guimarães. E até a semana que vem, se Deus quiser. Termina aqui Novos Rumos.